Sabe aquela habilidade incrível que parece quase sobrenatural? De onde ela vem, afinal? Hoje, a gente vai mergulhar numa história antiga que talvez tenha a resposta. Uma narrativa sobre artesãos, um projeto divino e um segredo sobre a verdadeira origem da maestria. Pois é, essa é a grande questão, né? De onde vem a verdadeira habilidade? Será que é só ralar muito, praticar sem parar? Ou é um dom, um talento que já nasce com a pessoa? E se tiver um terceiro elemento nessa equação? A história que a gente vai ver hoje, a dos artesãos do tabernáculo, joga uma luz bem interessante e até surpreendente sobre isso. Então vamos lá? A nossa história começa com um projeto. E que projeto? Era uma tarefa que, honestamente, parecia impossível. A missão era construir o tabernáculo. E olha, não era uma simples tenda. A ideia era criar um santuário móvel, um lugar para a presença de Deus no meio do povo. A complexidade disso era algo de outro mundo. E quando se diz complexo, é muito complexo. Dá uma olhada no escopo disso aqui. Tinha a tenda da congregação, a famosa arca do testemunho, o candelabro de ouro puro, altares de incenso e de sacrifício, isso sem falar nas vestes super detalhadas dos sacerdotes, nos óleos, nos incensos. Tudo exigia um trabalho artesanal de primeira, com ouro, prata, pedras preciosas. Cada pecinha tinha que ser perfeita, misturando arte com um propósito sagrado. Era um desafio gigantesco. Certo, o projeto era monumental. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Quem é que ia fazer tudo isso? Quem no mundo tinha qualificação para um trabalho desses com essa precisão divina? A resposta, como a gente vai ver, foi bem inesperada. Pois é, não abriram processo seletivo, não postaram a vaga no LinkedIn, nada disso. A história conta que Deus simplesmente chamou pessoas específicas, pelo nome. E isso já mostra uma coisa muito importante. Quando a tarefa é especial, o chamado é direto, é pessoal, é intencional. E aqui está a diretoria do projeto. De um lado, Bezalel, da tribo de Judá. Pensa nele como o designer-chefe, o cara da visão geral. Do outro, Aholiabe, da tribo de Dan, o artesão líder, o mestre da execução. Os dois foram escolhidos a dedo. Bezalel foi chamado pelo nome e Aholiabe foi colocado ali para trabalhar junto com ele. Era a dupla perfeita, sabe? As pessoas certas, no lugar certo, para uma missão super estratégica. Ok, então a gente já tem o projeto e a equipe. Mas fica a pergunta, o que esses caras tinham de tão especial? O que qualificava eles para essa missão, além do talento que eles talvez já tivessem? É agora que a gente chega no pulo do gato, no ingrediente secreto da história. E a resposta está bem aqui, preto no branco. O texto bíblico é super direto sobre o Bezalel. Diz assim: "E o enchi do Espírito de Deus." Pronto, é isso. O ponto central é esse. A habilidade fora do comum deles não era só humana. Tinha um upgrade divino ali. E o mais legal é ver como esse Espírito de Deus funcionou na prática. Não foi uma coisa etérea, mística. Pelo contrário, virou habilidade concreta. Eles receberam sabedoria para saber como aplicar o que sabiam, entendimento para sacar a visão por trás do projeto, conhecimento técnico, os fatos, os detalhes e, claro, a habilidade de artesão, o saber fazer para executar tudo com uma perfeição absurda. Então, a fórmula do sucesso deles fica bem clara, né? Pega-se o talento natural de uma pessoa, aquela inclinação que ela já tem para a arte, para a técnica, e soma-se isso a uma capacitação divina. O resultado? Um trabalho extraordinário. É essa mistura do humano com o divino que faz a mágica acontecer. Certo. Mas o que essa história de milênios atrás tem a ver com a gente hoje? É que a experiência do Bezalel e do Aholiabe não foi um caso isolado. Na verdade, ela aponta para uma verdade muito maior, uma que vale até hoje, sobre o propósito dos nossos talentos. Essa ideia de receber uma habilidade para uma finalidade específica soa familiar? Pois é. Ela conversa diretamente com um ensinamento super famoso, a parábola dos talentos. Essa parábola é tipo uma ponte que conecta a história dos artesãos com a nossa vida, mostrando que esse princípio vale para todo mundo, em qualquer tempo. E a lógica da parábola é bem direta, mas muito poderosa. Vamos lembrar como funciona. Primeiro passo, um senhor vai viajar e entrega seus bens, os talentos, para os seus servos cuidarem. Segundo passo, a expectativa é que eles não fiquem parados, que usem e façam esses talentos render. E o terceiro passo, o senhor volta e pede contas. E aí, o que vocês fizeram com o que eu deixei com vocês? Simples assim. E o recado principal da parábola é esse aqui, um alerta bem forte. Não enterre o seu talento. A pior coisa que alguém pode fazer com uma habilidade que recebeu é não fazer nada com ela. É esconder, deixar de lado.
O chamado é para botar a mão na massa, é para administrar bem aquilo que foi confiado. E aqui tem um ponto super importante. Quando a gente fala de talentos, não é só sobre dons espirituais ou artísticos, não. Pensa de forma mais ampla. Pode ser uma habilidade de se comunicar bem, de se conectar com as pessoas. Pode ser o conhecimento de uma profissão, a educação que se teve, até mesmo recursos financeiros, materiais. Tudo isso entra na conta. Tudo isso são talentos que podem e devem ser usados para algo maior. No final das contas, o que une a história dos artesãos e a parábola é isso. Assim como as habilidades deles serviram para construir algo que honrava a Deus, o princípio é o mesmo para a gente: usar as nossas capacidades para um propósito que vai além de nós mesmos. É sobre honrar quem nos deu esses dons, encontrando um sentido maior do que o simples benefício pessoal. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é bem pessoal. A história desses artesãos e a lição da parábola são um convite para a gente olhar para dentro. Que habilidades únicas, que recursos, que capacidades foram confiadas a cada um de nós? E a pergunta mais importante talvez seja, como tudo isso está sendo usado? A questão no fim não é se existem talentos, mas o que está sendo construído com eles.